torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação. Fazendo a paz, vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação. Deus tem convite para cearmos, a mesa está posta, escolha um lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chega. Saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu,
se apagou. Ali está o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou.
Boa noite. Vamos, antes de passarmos ao texto da palavra do nosso bom Deus, vamos orar? Bendito Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado porque do alto de uma cruz o Senhor gritou: estar consumado. Ou seja, deu o grito da vitória a nosso favor. Louvado seja o Senhor por isso. Agora que nós vamos falar a respeito do Senhor, a respeito da Tua palavra, o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, nos orientar e nos iluminar. Essa oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Cristo estava pendurado no madeiro, isto é, na cruz, Ele pronunciou aquilo que ficou conhecido na história como as 7 palavras da cruz. Ficou conhecido através da história as 7 palavras da cruz. Foram expressões curtas, mas com ensinamentos profundos e que devem ter para o crente ou para nós um sentido especial. Sabe por quê? Pois nos revela o grande amor dele por nós. Vocês lembram-se quais foram as 7 palavras da cruz? Sim ou não? De forma rápida, é possível vir à sua memória neste momento as 7 palavras ou as 7 expressões que Cristo usou na cruz antes dele render o Espírito? Vou relembrá-los de forma bem rápida. A primeira expressão ou a primeira palavra que Jesus usou na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso você encontra em Lucas 23:34. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Palavra de perdão. Ou seja, Cristo realizando petição em favor dos seus algozes, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, os saduceus, os fariseus, os judeus, etc. A palavra de um advogado divino: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. A segunda palavra que Cristo usou na cruz foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Aqui é possível ver que mesmo em meio ao sofrimento, Cristo oferece palavra de segurança e salvação para aquele ladrão que estava crucificado ao seu lado direito. Ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase ou expressão que Cristo proferiu na cruz foi: mulher, eis aí teu filho. João 19:26. Foi um ato de consolação, foi a palavra de um amigo evidenciando ternura para com a sua mãe. Maria precisava de consolação. A quarta expressão que Cristo usou na cruz, por volta da hora 9, ou seja, por volta das 15 horas, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, naquele momento, experimenta a ausência do Pai. Isso está relatado no evangelista Mateus 27, verso 46. Ali, Cristo experimenta o desamparo do próprio Pai. Sabe por quê?
Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. A quinta expressão que Cristo usou na cruz, antes de render o Espírito, foi: tenho sede. João 19, 28. Foi a palavra do homem perfeito, sofrendo as mesmas necessidades que um mortal sente. Nunca é demais lembrá-los que é uma pessoa, mas duas naturezas. Jesus era verdadeiramente homem também, ou seja, sua divindade não anulava as necessidades da sua humanidade. A sexta expressão que Cristo usou na cruz foi: está consumado. João 19:30. Nós não vamos nos deter aqui porque é sobre esta sexta palavra que Cristo proferiu que nós vamos refletir de forma bem sucinta nesta noite. A sétima expressão que Cristo usou na cruz foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Foi a palavra do Filho Divino repousando após a luta ganha. Cristo se deu ou deu a sua vida por nós e fez isso de maneira espontânea. Isso em João capítulo 10, verso 17, o próprio Jesus dizendo: eu que estou entregando a minha vida. Queridos, feito esse resumo, quero refletir com vocês acerca da sexta palavra de Cristo na cruz: estar consumado. Vamos ao texto de João, capítulo 19, verso 28 ao verso 30. Entretanto, nós nos deteremos no verso 30. Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 ao verso 30. Farei a leitura neste momento. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, Jesus naquela cruz, sofrendo a agonia da morte, viu que tudo estava consumado. Em outras palavras, Cristo viu que se cumpria aquilo que a Escritura se referia a seu respeito. Por exemplo, o salmista Davi diz o seguinte no Salmo 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Portanto, ali se concretiza a profecia com relação ao Messias. Os algozes do nosso mestre, ao invés de dar água, lhe deram vinagre. Comentando a respeito, o comentarista A.W. Pink, quando ele se refere ao verso 30
do texto que nós lemos, ele diz: vemos aqui o cumprimento de todas as profecias que foram escritas sobre Cristo antes que viesse a morrer, o término do seu sofrimento, o objetivo da encarnação alcançado, a realização da expiação, a remissão dos nossos pecados, o cumprimento das exigências da lei, a satisfação da justiça divina, a destruição do poder de Satanás. Logo, ali se cumpre o que fora escrito a respeito do nosso Senhor. Ao olharmos para o nosso texto base, é possível enxergar o nosso Redentor encontrando forças pendurado no madeiro, pendurado naquela cruz, a fim de dar o maior brado de todos os tempos. Ali o nosso Redentor encontrou forças em meio ao sofrimento. Ele encontrou forças para realizar o maior grito de todos os tempos. E que grito foi esse, queridos? Está consumado. Era o grito da vitória. Está consumado. Mesmo com a minha mente infinita, eu procuro entender, eu procuro imaginar Cristo ali bradando: está consumado, realizando o grito da vitória a nosso favor. Por isso, irmãos, é sobre esse tema que vamos refletir. O grito da vitória. O grito da vitória. Quando Cristo diz tetelestai, estar consumado, tetelestai, na língua grega, essa é a única palavra. É uma palavra que traz a conotação de vitória. Quero apresentar dois significados básicos da expressão tetelestai ou estar consumado. A primeira ou o primeiro significado dessa expressão, dessa rica expressão, é que a tarefa da salvação estava concluída em Cristo. A tarefa da salvação estava concluída em Cristo. O Pai enviou Jesus, o seu Filho unigênito ao mundo, João 3,16, no conselho eterno, antes mesmo de o mundo ser criado, naquilo que nós chamamos de o pacto da redenção, o Pai entregou uma missão ao seu Filho. A missão de cumprir a lei por nós e assim morrer em nosso lugar, nos livrar da maldição da lei. Ele se fazendo maldito por nós e assim adquirindo a nossa eterna salvação. Cristo cumpriu de forma eficaz o plano eterno lá no Gólgota, fora dos muros de Jerusalém.
bradou aos céus e disse ao Pai: Tetelestai, está consumado, a missão está concluída, a missão o qual o Pai me dera na eternidade, agora eu concluí. Isso por amor, por mim e por você. Louvado seja o nosso Redentor. Isso tudo por amor incondicional, Cristo morrendo pelos eleitos, Cristo morrendo por aqueles que o Pai o dera antes que houvesse mundo. À vista disso tudo, queridos, não há outro recurso ou outro caminho para a salvação. Quer ser salvo, quer ter Cristo como seu Redentor, quer tomar posse do brado da vitória, acredite em Cristo, verbalize a sua fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Sabe quem? Cristo Jesus, homem. Não é Maria, não é Lutero, muito menos Calvino, não é Karl Marx, o Deus dos comunistas. Não é Freud, não é o governo da direita nem da esquerda. É somente Cristo Jesus que conduz o pecador a Deus Pai. Sendo assim, o segundo significado da palavra estar consumado é que o preço do nosso resgate foi pago de forma definitiva. Se a tarefa da salvação estava concluída em Cristo, Cristo também pagou o nosso resgate de forma definitiva. Isso nos leva a perguntar: o que Cristo pagou para nós de forma definitiva, queridos? O que Cristo pagou por nós e para nós, você, querido ouvinte? Era dívida pelos nossos pecados. Os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Porque desde o pecado de Adão até todos os pecados dos homens por quem Cristo morreu, foi isso que Cristo pagou por nós e pagou com o seu sangue sendo vertido na cruz do Calvário. Por isso, na cruz, nós fomos justificados, nós fomos declarados justos pelos méritos de Cristo. Cristo cancelou de forma definitiva o escrito da nossa dívida, porque a nossa dívida era impagável ou é impagável. Essa dívida que pesava contra nós, Cristo encravou no madeiro. Por isso hoje nós somos livres. Cristo cumpriu a lei de forma plena, de forma perfeita, de forma eficaz, coisa que o primeiro Adão não conseguiu. Ele não passou no pacto das obras. Cristo passou no teste, desde a tentação lá no deserto durante 40 dias. Deus nos livrou da maldição, Cristo nos livrou da maldição da lei. Aos Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz:
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é este homem a quem Paulo se refere? Adão. E pelo pecado a morte, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas não para aí, meus irmãos, meus amigos. Não para aí, existe solução, por isso que Cristo foi pendurado no madeiro. Não parou por aí. A nossa história, a minha história, a sua história, a história da sua família, a história da humanidade. Todos pecaram e ficaram destituídos. Contudo, com o sacrifício de Cristo, com o resgate pago por Cristo de forma definitiva, agora nós podemos verbalizar: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Luta alguma, nem o próprio Satanás, o inimigo da nossa vida, a antiga serpente, a serpente que foi anunciada ou foi dita em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, que haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Agora nós somos libertos do poder do pecado, o pecado que nos aprisionava. Agora somos livres. Naquela sexta-feira horrenda, os religiosos, os soldados romanos, o inimigo da nossa alma, acharam que haviam vencido. Contudo, eles não esperavam o domingo de Páscoa. O Cordeiro ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo pelos séculos dos séculos. Por isso foi necessário Cristo morrer. Cristo se humilhou, mas agora Ele está exaltado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. A lei exigia que uma vida fosse punida pelo pecado. No Antigo Testamento eram realizados sacrifícios. Contudo, esses sacrifícios não eram plenos. Como pontua o autor aos Hebreus, o sangue de bode de touro não pode perdoar pecados. Quando existia sacrifícios no Antigo Testamento, o ofertante tinha que, pela fé, ver aquele que haveria de vir para realizar o perfeito sacrifício. O Cordeiro perfeito, sem mácula, então foi sacrificado naquele altar. Ele bradou o grito da vitória: tetelestai, estar consumado. A lei exigia, e Cristo se submeteu à lei, nos tirando da maldição. Enfim, nós vimos que a nossa salvação foi concluída em Cristo.
e que o nosso resgate foi pago de forma definitiva. Você acredita nisto? Você acredita que a nossa salvação foi concluída em Cristo? Ou você ainda tem a ideia que pode contribuir com a sua salvação? Fazer algo pela sua salvação? Aquilo que nós chamamos de mérito humano. Não existe mérito humano no processo de salvação. Foi Cristo quem morreu. Foi Cristo quem ressuscitou. A salvação é monergista, não sinergista. E o nosso resgate foi pago de forma definitiva. Por isso eu desafio a você, a todos vocês, louvem ao seu Redentor pela bendita salvação que nós temos pelos méritos de Cristo. Porque só foi possível porque Ele deu o grito da vitória. Está consumado, está pago. Você não precisa de fazer mais nada. A única coisa que você precisa é verbalizar a sua fé e crer em Cristo Jesus para você obter a salvação, caso você não tenha. Então, que todos nós, digamos como disse Paulo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar? Deus bendito, obrigado, ó Pai, porque o Senhor providenciou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nós louvamos ao Senhor neste momento. Nós louvamos ao Senhor e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, bradou estar consumado, bradou o grito da vitória. E agora temos acesso ao Senhor pelos méritos de Cristo. Muito obrigado por tamanha salvação. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.